Amores, agora vamos para a nossa aula de arte. Nós vamos começar um novo assunto aqui em arte, tá, amores? Então, o assunto que nós vamos falar hoje da aula de arte é sobre a contação de história. Isso mesmo, sobre contação de histórias. Então, vocês já ouviram falar, vocês vão abrir o livro aí, tem a página 70, vamos aí para a página 70, capítulo 12. Então, contação de histórias. Já foi contada alguma história para vocês? Já foi contada historinhas para vocês dormirem? Já foram inventadas histórias para vocês que vocês não sabem a origem, que tiveram vontade de perguntar o porquê daquela história? Será que aquela história realmente aconteceu de verdade? Ou tem alguma história que vocês se emocionaram quando contaram para vocês? Será? Olha, quando eu era criança, há alguns anos atrás, tá? Não há muito tempo. Já comecei contando uma história, não é? Minha mãe contava muitas histórias para mim e eu gostava, mas tinha algumas histórias que eu sempre me emocionava. Então eu acabava chorando no momento que ela contava a história. Sim, era para mim dormir a história, mas eu chorava porque a história era emocionante. João e Maria era o nome da história que minha mãe contava. E vocês? E eu ficava perguntando, cada história que minha mãe contava, eu ficava perguntando: mãe, é verdade? Aconteceu? E vocês já se perguntaram alguma história que vocês leram? Ou será que somente eu achava que aquelas histórias eram verdades? Vocês acham que as histórias que são contadas para vocês são verdades ou são só fatos que foram inventados? Bom, meus amores, vamos continuar aqui falando sobre história. Quando começou essa questão de contar história? Quando e onde começou? Por que será? Então, a tradição de contar histórias é bem antiga. As narrações orais. Orais é quando a gente está contando aquela história que aconteceu. Sempre estiveram presentes em diversas sociedades, como um modo de transmitir e manter viva a sua cultura. Então, essas histórias, amores, elas sempre estiveram presentes na sociedade, como uma forma de quê? De manter viva a cultura daquele local, a cultura daquelas pessoas. Vamos imaginar, quando é manter a cultura viva, é de que forma, professora? A sua avó, vamos imaginar que a sua avó contava histórias para a sua mãe ou para o seu pai. Vamos pensar. A mãe de vocês, o pai de vocês, ou um tio, ou uma tia, contaram essa mesma história para vocês. Isso é passando de geração em geração. Então, está valorizando, está transmitindo e mantendo viva a cultura. Algo que já veio de bem de antes, então está ali contando histórias. As histórias, contar história e ouvir histórias é muito bom, porque em primeiro lugar, quando alguém conta histórias pra gente, mexe com a imaginação nossa, não é mesmo? Lembra o que eu falei pra vocês? Que quando minha mãe contava histórias pra mim, eu chorava, eu ficava me perguntando pra ela se era verdade aquela história, se realmente existia. Então, é por isso, porque mexer com a minha imaginação. Quando as histórias, elas mexem com a imaginação, elas permitem que a gente fique criando várias cenas na nossa cabeça, pensando, se fosse assim? Ai, por que aconteceu isso? E faz com que nós façamos essas perguntas para quem está nos contando a história, amores. Na atualidade, como é a contação de histórias na atualidade? Como que acontece a contação de histórias na atualidade? Acontece da mesma forma? Será que acontece da mesma forma que acontecia no passado? Então, na atualidade, a contação de histórias ganhou várias finalidades. Então, ganhou várias finalidades e formas de apresentação. Então, teve uma adaptação da contação de histórias do passado para a contação de histórias da atualidade. Então, ganhou várias formas de apresentar diferentes.
ela pode ocorrer de um jeito simples. Então, essa contação de histórias, ela pode acontecer de um jeito simples ou pode ganhar áreas de espetáculos com direito a figurino e cenários. Entenderam o que eu falei? Vou explicar de novo. Essa contação de histórias, elas podem acontecer de forma simples. Se eu estou aqui falando, estou com vocês ou não e vou contar a história, pronto. Ou ela pode acontecer de uma forma mais sofisticada. Como é essa forma mais sofisticada? Com figurino. Então, essas são as roupas dos personagens, de acordo com aquela história. Nesse caso, essa contação de história aí, ela acaba se tornando assim como se fosse uma encenação, como se fosse um teatro. Então, existem várias formas de a gente contar uma história. E os espaços, em quais lugares pode ocorrer uma contação de histórias? Quais são os lugares que mais ocorre contação de histórias, amores? São espaços abertos ou espaços fechados, como a rua, que é um espaço aberto, por exemplo. Pode ter uma contação de história na rua? Sim, pode, se a história for bem interessante, vai atrair pessoas para escutar aquela história. Então, pode ser nas ruas, pode ser em lugares fechados, como teatros, escolas, por exemplo. Pode se tornar parte desse universo. Então, pode se tornar parte desse universo de encanto, que encanta os nossos ouvintes. Então, a história, em primeiro lugar, ela tem que encantar quem está ouvindo. Imagina se eu conto uma história para vocês aqui e eu começo uma história toda assim, uma história que não foi bem feita. De qualquer forma eu conto para vocês. Vocês vão querer me escutar? Essa história vai gerar curiosidade? Essa história vai mexer com a imaginação de vocês? Igual aquela história lá que minha mãe contava que mexer com a minha imaginação? Será que sim ou não? Provavelmente quando a história ela não é bem contada, ela não conquista as pessoas que estão ouvindo. Então, quando nós vamos criar uma história para que a gente ou contar, nós precisamos fazer com que aquelas pessoas, elas gostem de estar ali ouvindo a nossa história. Elas queiram prestar atenção, elas façam perguntas sobre nossa história. Então, é interessante que a gente conte histórias. Como assim? Como que a gente vai contar histórias? Que a gente tenha todo modo de conquistar as pessoas que vão ouvir a nossa história. E para isso, de qualquer forma, não vai fazer com que essas pessoas estejam atentas àquela minha história, estejam analisando aquela minha história de verdade. Vamos imaginar, a Cabeça de Cuia é uma lenda, não é? Mas não deixa de ser uma história que é narrada, contada para outra pessoa. Então, quando a gente escuta falar em cabeça de cuia, aí começa o cabeça de cuia, aí já vem a nossa imaginação. Por que cabeça de cuia? Por quê? E aí a gente já começa a se perguntar, cabeça de cuia, e qual a origem? E vem outra pergunta, quem inventou? Quem de vocês, será que vocês um dia já se perguntaram se a história do cabeça de cuia realmente é verdade, é só uma lenda? Ou será que aconteceu mesmo? Será que tudo aquilo que aconteceu naquela história é verdade? Então, amores, a história, uma história que é bem contada, ela é feita dessa forma. E eu quero que vocês fiquem bem atentos nessa questão de contar histórias, tá? Porque eu vou pedir algo de vocês em outra aula, não é agora, sobre essa questão aí de contar histórias, tá bom, amores? Então, fiquem atentos aí, como deve ser. Lembre-se sempre, quando a gente começa a contar histórias, o que acontece? A gente tem que fazer com que as pessoas que estejam ali estejam gostando da nossa história. Então, vamos imaginar que a história é como, por exemplo, uma série que a gente gosta. Uma série, quando a gente assiste, o que acontece? A primeira vez que a gente assiste, quando é boa, que a gente gosta, a gente já fica imaginando o final daquela série, não é mesmo? O que vai acontecer no final?
A história é dessa mesma forma, tá, amores? Quando a história é bem feita. Já quando a série ela não é tão boa, não conquista a gente não tem tanta curiosidade em saber como vai ser o final. Amores, finalizamos nossa aula aqui de arte. E até a próxima aula, que é a aula de quinta-feira. Beijinhos, fiquem com Deus. A tia está com muitas saudades de vocês. Tá bom? Tchau!